Então, irmão, ali o apóstolo recomendava, como vocês podem ler em 6 de Éfeso, capítulo 10 em diante, que fala sobre as armaduras, né? Tomai toda a armadura de Deus, para que possa estar firme no dia da guerra contra o inimigo. Como estar firme na batalha, irmão, nós não temos que lutar, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos das trevas que quer entrar no lugar celestial. Como lugar celestial, irmão? Na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração, porque o nosso coração, irmão, é o templo do Espírito Santo para aquele que anda em santidade, para aquele que não vive mais segundo o homem, mas é para aquele que vive, irmão, segundo a palavra de Deus. Porque diz a palavra de Deus lá, irmão, já no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, nós temos que procurar pelo menos andar segundo a obra do Espírito. E qual que é a obra do Espírito? Paz, justiça, santidade, honestidade. Essa é as armaduras. Essa é a maneira que nós devemos andar, irmão, na face dessa terra. Porque o apóstolo Paulo fala assim: não andais mais segundo o costume dos homens, nem segundo o costume do mundo, andar remindo o tempo. E ele falou para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que em nosso Senhor Jesus Cristo, não se envergonhe de mim por causa das minhas cadeias, mas que você seja um bom soldado, que maneje bem a palavra de Deus, quer dizer, que pregue bem, que, irmãos, que exorte bem a palavra de Deus, porque é para isso que nós somos chamados. O Senhor Jesus, quando ele chamou aqueles discípulos, além dos apóstolos, ele encaminhou-os de 2 em 2, enviou eles, irmãos, e deu-lhes poder sobre os espíritos das trevas, deu-lhes poder de curar, e deu poder de, para eles, ungir alguém que estivesse enfermo, e deu o poder, irmão, de evangelizar. E dizia para eles assim: não entrei na cidade do gentio, nem na aldeia do samaritano, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E chegando lá na cidade, ou no lugar que você for, saudai-o com a paz. Se tiver ali algum filho da paz, a sua paz repousa sobre eles. E ali, pregai para aquele lugar, mas se porventura você pregar e ninguém aceitar, quando você sair do lugar, deixa ali no lugar até a poeira daquela cidade que apegou em você, porque eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor com o povo de Sodoma e Gomorra, como com aqueles que você foi enviado, eles não ouviram a palavra de Deus. Porque foram enviados e não ouviram. Porque o Senhor Jesus, aquela parte ali que fala que ele chorou sobre os filhos de Israel, de Jerusalém, Jerusalém. Não a cidade em si, irmão, o prédio, mas ele dizia sobre os filhos de Jerusalém: quantas vezes eu quis pegar vocês como a galinha pega os seus pintainhos, esconder vocês do maligno, do gavião, do inimigo, debaixo das minhas asas, e vocês não quiseste. Porque o Senhor Jesus, irmão, ele foi primeiro pregar para os judeus, mas os judeus não aceitaram, porque eles viviam na tradição da lei, porque eles viviam na tradição dos homens, irmão, e não aceitaram o Filho de Deus. Então, irmão, muitas vezes, você pela sua tradição, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, né? E se refugia atrás do seu costume, da sua tradição, e o Senhor Jesus falou assim para ele: bem diz Isaías de vós, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão prega a doutrina que são de homem, mas rejeitai o que é mais importante, o amor e a misericórdia. Porque o amor e a misericórdia, irmãos, ele triunfa sobre todas as coisas.
Os irmãos verem ali que está escrito ali em 13 de 1 Coríntios, irmão, diz que nós der nosso corpo a ser queimado, e não tiver a caridade, não adianta nada. Dar toda a fortuna para os pobres e não tiver a caridade, não adianta nada. Irmãos, se eu falar a linguagem dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, irmão, o que é então essa caridade? Se dá o bem, não é fazer caridade. Se ser queimado a favor dos pobres, não é fazer a caridade. Irmão, tudo que fizer, e se não tiver a caridade, porque a caridade, irmão, se chama o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter tudo, pode fazer tudo, mas se você não tiver o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, você é um pobre, nu, cego e um miserável. Está escrito lá em livro de Apocalipse. Tu diz que é rico, que é isso, que é aquilo, você não sabe que você é um pobre, um nu, um cego e um miserável, porque você não tem o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo, irmão, supera todas as coisas. Diz ali a caridade não porta com indecência. Quer dizer, irmãos, não porta com indecência de maneira nenhuma. A caridade não suspeita o mal. Muitas vezes você vê uma pessoa, você já fala, aquele ali é pecador, aquela ali é pecadora, aquele ali é isso, aquele ali é outro. Você está suspeitando, está julgando. Irmãos, e diz ali, a caridade tudo crê, tudo sofre, tudo padece. Havendo a profecia, previsão, quer dizer, a profecia é uma previsão, a caridade será diminuída. Havendo língua, ela desaparecerá. Como língua, irmão? Será que é língua da gente falar das coisas de Deus? Não, irmão. É línguas estranhas, que é estranho aquilo que é o costume da palavra de Deus. Então, irmãos, o apóstolo deu vários ensinamentos, irmão, nesta parte da palavra de Deus, que nós andar diante de Deus em santidade, em humildade, irmãos, não querer ser grande e nem também querer ter excesso de humildade, porque muitos irmãos pecam por excesso de santidade, porque eles condenam até o Senhor Jesus, como o judeu condenava o Senhor Jesus no passado, hoje contra vez os homens nos condenam. É que vocês são hereges, vocês são isso, vocês são aquilo. Só que lembrai-te de uma coisa, quando você aponta um dedo para mim, tem 4 apontados para você. Ou quando eu aponto um dedo para você, tem 4 apontados para mim. Certo? Então, irmão, vamos andar na singeleza, na humildade e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu jugo que é leve, e meu fardo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as suas almas. Irmãos, quando o Senhor Jesus vinde a mim, Ele chamou vinde a mim, irmão, no seu chamado, para quê que nós vamos ao Senhor? Para servir Ele, para obedecer os seus mandamentos, para obedecer o mandamento, o primeiro mandamento que ele pregou depois que ressuscitou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é eu que estou falando, não, irmão. Se você não crê nisso aí, então vai lá e rasga aquela parte lá de São Mateus, 28 de São Mateus, que diz isso aí. É a verdade do Senhor Jesus. É a verdade. Ide anunciar o evangelho. Não importa. Se você não crê, é problema seu. Se você crê, bem-aventurados sois, porque você vai cumprir a palavra de Deus e vai repousar sobre você a bem-aventurança que diz assim, bem-aventurados sois vós, quando mentirem, quando vos condenar, quando vos seguir e dizer todo mal contra vós, porque assim também me perseguiram a mim e perseguiram aqueles que falaram da palavra de Deus. Mas ai de vós, hipócrita, fariseu, idólatra, feiticeiros, macumbeiros, e todos quanto ama e comete a mentira. Vê lá em 22 de Apocalipse, que diz assim, o próprio